O Vasco pensa na próxima janela de julho, mas hoje tem como principal objetivo o confronto desse próximo sábado contra a equipe do Fluminense. Mas esse não é apenas o motivo que tira o sono do departamento de futebol cruzmaltino. Um outro motivo, sério, envolvendo a CBF também vem sendo problema internamente no CT Moacir Barbosa. E esse outro motivo se trata da liberação tanto do Andrei quanto também do Marlon Gomes ao Mundial Sub-20. O Vasco tinha expectativa de que eles fossem liberados apenas no dia 15. Enviou ofício, não obteve resposta e ontem o Paulo Brax foi até a Confederação Brasileira do Futebol para conversar. E se a expectativa era ter uma boa conversa favorável à liberação após a data oficial da apresentação, a conversa foi bastante negativa. A gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, esclarecer toda essa situação e falar também sobre o mercado, pois é algo importante, falar sobre esse próximo clássico contra o Fluminense amanhã e muitas outras novidades. Porém, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está chegando aí pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, eu venho te convidar a se inscrever. Estamos aí na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos. Nesse momento estamos com 91 mil e contando inclusive também com a sua presença. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento. Aqui embaixo também, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação desse vídeo. E deixe aqui nos comentários um pedido de salve, de abraço, que a gente vai fazer questão de mandar aí um abraço a todos vocês que curtem o nosso conteúdo. Deixe aqui nos comentários o seu pedido. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco. E antes de entrarmos no assunto sobre o mercado, vamos trazer algumas informações sobre o Gustavo Coediar, sobre o Luciano Jubá. Quero falar aqui já sobre essa situação envolvendo o CBF, principalmente os nossos dois crias, Andrei Santos e Marlon Gomes. Qual é a situação, torcedor? Seleção Brasileira Sub-20, após ser a grande campeã do Sul-Americano que aconteceu nesse início de temporada, conquistou uma vaga para o Mundial Sub-20. Inicialmente esse Mundial iria acontecer na Indonésia, porém a sede foi passada para a Argentina, um local até mais próximo, o que facilita, né, a ida dos atletas que estão atuando no futebol brasileiro até o país sul-americano. Porém, mesmo diante disso, o Vasco ainda vem enfrentando algumas dificuldades com relação à data que irá liberar tanto o Andrei quanto o Marlon, que são duas peças primordiais para o sistema tático montado pelo atual técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes. Dois jogadores titulares e essenciais para o desenvolvimento da Seleção Brasileira durante, né, esse Sul-Americano, e com toda certeza serão também peças importantes para o desenvolvimento da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Sub-20. Qual é a situação? Oficialmente, a data de apresentação desses atletas é no dia 8 de maio. Agora, né, uma data bem pertinho. E caso realmente tanto o Marlon quanto o Andrei se apresentem nessa data, eles estarão atuando apenas contra o Fluminense. Irão desfalcar o Vasco contra Coritiba, contra Santos, contra São Paulo, contra Fortaleza, contra Flamengo e contra Internacional. Ao todo, 7 jogos de desfalques, caso realmente a seleção chegue até o final, o que muito provavelmente irá acontecer, pois a seleção brasileira hoje tem um baita de um elenco. E a expectativa do Vasco é que essa apresentação não ocorresse no dia 8, mas apenas no dia 15, pois se essa apresentação acontecesse no dia 15, o Vasco teria tanto o Andrei contra o Marlon contra o Coritiba, numa quinta-feira, dia 11 de maio, contra o Fluminense nesse próximo sábado e também contra o Santos no domingo, dia 14 de maio, 4 horas da tarde. Essa é a expectativa, mas pelo que parece não será a realidade. O Vasco enviou um ofício, não respondido, e ontem o Paulo Brax, diretor esportivo da Vasco SAF, foi até a sede da CBF, que se encontra na Barra da Tijuca, para conversar sobre essa situação. Informações que tivemos é que ontem a CBF vem realmente se mostrando inflexível e não vai abrir mão da apresentação tanto do Andrei quanto do Marlon no dia 8 de maio. Inclusive, gente, segundo informações, a CBF aponta que abrir essa exceção para o Vasco pode acabar criando um mal-estar entre outros clubes do futebol brasileiro, como por exemplo o próprio Santos, que será o adversário do Vasco no dia 14, irá ter um jogador convocado, Marcos Leonardo, que irá se apresentar no dia 8.
Então, segundo a CBF, esse mal-estar criado faz com que não haja liberação tanto do Andrei quanto também do Marlon para que eles venham a se apresentar no dia 14. Então, a gente não sabe o que irá acontecer. O que nós sabemos é exatamente essa informação que trouxemos e que há uma cláusula contratual no contrato do Andrei que ele deve ser liberado para disputar esse Mundial com a seleção brasileira, né? Isso é o que indica, isso é o que está no contrato entre Vasco da Gama e Chelsea. Se realmente está no contrato, aliás, como isso está no contrato, o Andrei tem que ser liberado, não há outra alternativa. Já com o Marlon a situação é diferente. Se eu fosse o Paulo Brax, eu não liberava o Marlon Gomes. O Vasco não irá participar do Campeonato Brasileiro Sub-20 e do Campeonato Brasileiro Sub-17. Um absurdo o Vasco da Gama como clube formador não estar presente nesses dois principais torneios do Sub-20 e do Sub-17. Então, meus amigos, já que o Vasco não está participando do Campeonato Brasileiro, não há respeito por parte da CBF com o Vasco, e agora essa informação que a gente acabou de trazer a você aqui sobre a data de apresentação que vem sendo embarreirada por parte da Confederação Brasileira do Futebol, libera o Andrei que está em contrato. Sobre o Marlon, não libera não. Se eles querem problema, vão arranjar problema com o Vasco. Tenho certeza que nesse momento a CBF, a Seleção Brasileira precisa muito mais do Vasco do que o Vasco precisa deles. Então, realmente, ter Andrei e Marlon Gomes como desfalques contra Coritiba e Santos vai ser um problema. São os adversários mais fracos, os adversários que o Vasco tem que pontuar. E me preocupa não ter nem o Andrei, nem o Marlon nessas duas partidas. Veremos o que irá acontecer, veremos qual será o posicionamento do Cruz Maltino. Outras informações para trazer aqui a vocês agora sobre o mercado. Antes, porém, deixe a sua opinião aí nos comentários. Quero primeiro falar aqui sobre Luciano Jubá. Luciano Jubá é um jogador aí de apenas 23 anos, atacante do Sport, que vem sendo um dos grandes, se não o grande destaque desse início de temporada no futebol brasileiro. Ele tem 28 partidas com a camisa do clube pernambucano, nada mais, nada menos do que 13 gols e 13 assistências. Números, gente, surreais. São 26 participações em gols em 28 partidas. Números realmente inacreditáveis. Em uma posição hoje carente, né, no sistema ofensivo do Vasco. Luciano Jubá é ponta esquerda. Um ponta esquerda de 26 anos que tem 26 participações diretas em gols em 28 partidas. Eu não vejo jogador melhor que ele para ser esse ponta que o Vasco procura no mercado. Um jogador, inclusive, barato. O Luciano Jubá tem o seu contrato com o Sport até o meio do ano e não será renovado. Então ele viria praticamente de graça. O Vasco precisando pagar um pequeno valor a ele, como luva, ou até mesmo com relação a dar um salário importante, interessante, né, ao Luciano Jubá para que ele chegue. E foi confirmado isso segundo informações do portal O Gol, que Vasco da Gama, Cruzeiro e Botafogo de fato formalizaram uma proposta para a assinatura do pré-contrato do Luciano Jubá, mas o acordo acabou não acontecendo. Nesse momento, gente, informações que nós temos é que o Bahia é o favorito para contratá-lo. Muitas informações dão que o Bahia já teria até assinado esse pré-contrato, porém o empresário de jogador desmente essa informação e deixa bem claro que não houve nenhum tipo de assinatura entre o clube nordestino, o clube baiano e o Luciano Jubá, esse grande destaque de 2023, pelo menos no primeiro semestre. O Vasco ainda segue de olho, o Vasco ainda segue atento e seria um baita jogador a chegada do Luciano Jubá, uma baita contratação, né, a chegada desse atacante que vem sendo um grande destaque. Realmente me anima muito saber que o Vasco procurou, fez proposta, mesmo não tendo andado, é um jogador que está no radar. E por que não pode andar? Tem contrato até o meio do ano, né? Vamos ficar de olho e esperar que o Vasco possa fazer essa movimentação em cima do atleta na janela de julho. Outro nome também se trata do Cuéllar, né? Ontem a gente teve algumas informações que de fato preocuparam sobre a situação do volante colombiano. Informações que chegaram sobre o Gustavo Cuéllar é que o Vasco teria realmente se interessado, mas ontem ele teria fechado com o Internacional. Essa foi a grande informação que chegou. E realmente, gente, segundo informações dadas até mesmo pelo GE, os sauditas mudaram completamente a postura sobre o Cuéllar. Antes, os sauditas tinham a postura de não negociar o jogador e agora é a postura que realmente eles estão dispostos a conversar. E o Inter já conversou com o clube e surge realmente como esse grande interessado na contratação do Gustavo Cuéllar. Porém, segundo informações, mesmo diante da confirmação que foi dada ontem pela contratação do Cuéllar no Internacional, informações que nós temos que nesse momento o Inter apenas tenta costurar um acordo que seduz o Al Hilal para contratar o colombiano, volante de 31 anos. Porém, nesse momento não houve nenhum tipo ainda de acerto. Há a tentativa de costurar um acordo, mas ainda não houve um acerto. Além do Inter, o Vasco também surge como interessado, acompanha essa situação de perto. Paulo Brax, diretor executivo, tem um grande interesse na contratação do Gustavo Cuéllar e realmente vai com tudo nessa janela do meio do ano
pela contratação do jogador. Vamos esperar também, assim como é a situação do Luciano Jubá. O mercado não está aberto, o mercado está fechado, então não tem como a gente cravar absolutamente nada, apenas trazer informações que estão em nossas mãos. Sobre o Jubá, é isso que a gente falou. O Vasco fez uma proposta, assim como o Cruzeiro e Botafogo, mas o Bahia está mais avançado. Sobre o Cuéllar, assim como o Vasco tem interesse, o Inter também tem interesse. Assim como o Vasco abriu conversas, o Inter também abriu conversas. E assim como o Vasco tenta a sua contratação, o Inter também tenta a sua contratação junto ao Al Hilal. Dois clubes que estão no mesmo nível. Não há acordo nenhum, não há assinatura de pré-contrato nenhuma, como foi falado ontem nas redes sociais. E, gente, na boa, tanto o Cuéllar como o Luciano Jubá seriam dois baitas reforços para o meio do ano. Ter um time formado pelo Cuéllar como primeiro volante, Jair como segundo volante, ter um camisa 10 que creio que ainda chegará, o Luciano Jubá caindo por um lado, Gabriel Peck caindo por outro, Pedro Raul, é um time que dá um trabalho maneiro no Campeonato Brasileiro. Gente, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre algumas situações a vocês. Ontem, né, a gente já trouxe a vocês, mas volto a repetir. Tivemos treino no CT Moacir Barbosa. Treino visando principalmente essa partida contra a equipe do Fluminense. Já adianto até aqui a vocês. Até o momento, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para esse clássico do próximo sábado. Apenas 10% dos ingressos foram destinados ao torcedor vascaíno e até o momento os ingressos não foram esgotados. Porém, aquilo que mais chamou a atenção no treino de ontem foi a participação do Riquelme, o lateral esquerdo que acabou se machucando numa partida no ano passado contra o Ituano em São Januário. O Riquelme já está liberado, treina normalmente com o elenco do Vasco e, segundo informações que tivemos ontem, através de jornalistas Joel Silva e Matheus Guimarães, ele já está à disposição do técnico Maurício Barbieri para voltar a ser relacionado para uma partida de futebol, dessa vez contra o Fluminense nesse próximo sábado. Então, quase após um ano, o Riquelme volta a ficar à disposição e há grande chance de a gente pelo menos ver ele no banco. O titular da posição da lateral de esquerda é o Lucas Piton, abaixo dele o Paulo Vitor, que é o reserva imediato, mas há essa possibilidade do Riquelme conquistar essa vaga de reserva, um baita jogador, gente. É diferente, quem sabe, né? Riquelme ainda não surge até como um ponto esquerda, que sempre foi falado, Riquelme de ponta, jogador ofensivo, jogador de mano a mano, jogador de um contra um, de bastante habilidade. Por que não? Qualidade é inegável que esse moleque tem. 2021, né? Quando o Vasco estava naquele caco na Série B, Riquelme surgiu com muita qualidade, sendo muito diferente. E por quê? Mesmo depois de uma lesão, ele não volta assim até melhor. Mais maduro, um físico melhor, conquistou massa muscular e tem tudo para ser um grande destaque dessa temporada de 2023. Vale a pena confiar no Riquelme, torcedor? Coloca a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Esse foi Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa sexta-feira, sextou. Voltaremos com Fala Gigante, contando com a sua presença também com Boa Noite Gigante na parte da noite. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Como eu sempre falo aqui, saudações. Vascaíno.